Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo. A plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, para dar mais visão às informações e o combate à imoralidade da crítica falsa da história, tá? Hoje eu vou falar sobre Marx racista. Karl Marx era racista, segundo Rodrigo Junckmann. Rodrigo Junckmann é um professor de filosofia bolsonarista, né? Conservador de extrema direita. Não é? É óbvio que ele vai encontrar alguma forma de tentar denegrir a imagem de Karl Marx, o chamando de racista. Né? Para isso, ele pega um livrinho de mais ou menos umas 100 páginas de um autor crítico de Marx. O nome dele é Leslie Page, né? Que eu procurei, pesquisei, e esse Leslie Page é um ator de cinema, né? Eu não achei mais nada a respeito desse tal de Leslie Page, né? No livro dele, eu vou deixar o link, né? Que ele fala, né? E ele usa dizer que Marx era racista porque Marx fazia crítica a La Salle, dizendo que ele era um negroide, né? E poderia ser descendente de Caim. Marx nunca foi um pesquisador de religião. Portanto, ele não iria falar a respeito da Bíblia e da condenação Caim. Isso se dá ao movimento conservador. Recentemente eu vi um debate entre antropólogos, historiadores, filósofos e o pastor Marcos Feliciano, que afirmava que os negros são amaldiçoados porque eles são descendentes de Cã, filho de Noé, e por isso eles sofrem tanto, né? Porque o Marcos Feliciano é um dogmático religioso. Ele não sabe que a África sofre tanto porque ela foi invadida pelo capitalismo, pela burguesia europeia no século XIX para saquear as riquezas minerais, porque a Europa não tem, dos africanos, sob o pretexto de humanizar aqueles povos primitivos. Tá? Então a África foi repartida no século XIX e isso vai gerar inclusive a Primeira Guerra Mundial depois da formação da Alemanha. Né? A Alemanha vai se tornar Estado muito tarde, no final do século XIX, e a Itália também, e vão querer um pedaço da África que vai ser negado, e isso leva ao conflito da primeira Guerra Mundial, um conflito capitalista, não é? Que matou milhares de pessoas. Tá? E aí, o que usam geralmente para falar que Marx era racista é esse livro aqui, né? A Miséria da Filosofia. A Miséria da Filosofia é uma resposta de Marx a Proudhon. Né? Marx lê esse livro em um mês, fica ensandecido, e um mês depois ele escreve A Miséria da Filosofia. E tem um trecho do livro que Marx fala que a escravidão foi um item definitivo para o desenvolvimento pré-capitalismo. Né? Sem a escravidão, não haveria acumulação de riquezas para depois construir a sociedade capitalista burguesa. Né? E aí chamam Karl Marx de racista. Karl Marx, né, era vivo quando houve a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, né? A luta do Sul contra o Norte. O Sul era contra a abolição da escravidão, né? Porque acreditavam no Destino Manifesto. O Destino Manifesto é um documento publicado no começo do século XIX que dizia que o povo norte-americano é o povo abençoado por Deus, né? E que a raça branca deveria prevalecer sob o domínio de todas as raças. Né? Juntamente com a doutrina Monroe, os Estados Unidos invadiram vários países. Né? Eu vou citar isso depois quando eu for falar do documentário de 1964. Né? O Destino Manifesto foi usado pela supremacia branca conservadora, né, do Sul para escravizar os negros porque acreditavam que era uma raça inferior. Tem um filme chamado 12 anos de escravidão, né, que é baseado em fatos reais, que mostra, né, a trapaça, inclusive, né, desses brancos conservadores, eles lendo a Bíblia, né,
e dizendo para os negros: Jesus condena 50 chibatadas os homens que não produzirem 50 sacas de milho, né? Jesus condena os homens os homens negros que não trabalhem com muito suor, né? Nada disso está escrito na Bíblia, mas eles usavam para aterrorizar os negros, não é? O filme 12 anos, eu indico esse filme, eu vou colocar no link também, 12 anos de escravidão, porque mostra como o conservadorismo, né, ao contrário do comunismo, era extremamente racista. E já vou falar mais sobre isso. Tá? Ele também diz que Marx era judeu, mas era contra o judeu. Marx escreveu esse livro, A Questão Judaica, onde ele faz uma crítica a Bruno Bauer, que dizia que os judeus teriam que ceder à religião, porque na Alemanha protestante, o judeu não podia trabalhar no serviço público, ele tinha que ser convertido à força. Né? O pai de Marx se converteu, né, ao cristianismo. Marx diz, né, que acima da religião, o Estado tem que ser laico e antecipar a condição humana. Ele está brigando pela condição humana. Na condição humana e social, o homem tem o direito de escolher a religião e não ser discriminado. Né? Ele faz uma crítica severa a Bruno Bauer, né, nesse livro. Esse tal de Juckman também, ele diz que Marx era anti-eslavo. Karl Marx escreveu esse livro aqui, né? Lutas de Classes na Rússia, né? Onde ele faz críticas à família dos czares, né, que exploravam, né, o trabalhador camponês. A Rússia no século XIX é extremamente camponesa, a maioria da população vivia no campo. Tá? E a família dos czares, né, por exemplo, o último czar, que foi Nicolau II, né, que eu vou falar ele também no Brasil Paralelo, ele era da família mais rica do mundo, tá? Mas o povo morria de fome. Tá? E a Revolução Russa vai se dar por causa disso, baseada na teoria marxista. Por quê? Porque há o Domingo Sangrento, não é? E baseado em 1905, quando o povo vai à porta do Palácio do Imperador pedir que dê condições melhores de vida. Eles são massacrados, metralhados. Né? Isso vai gerar o movimento bolchevique, que mais tarde leva à Revolução Russa, baseada na teoria marxista em 1917. Tá? Marx escreveu também 2 livros, né, sobre a escravidão nos Estados Unidos, né, Guerra Civil nos Estados Unidos, onde ele faz críticas, né, a esse protestantismo conservador, né, de direita, né, que acreditava que a raça negra era a raça inferior. Né, por isso que houve a Guerra Civil. Né, e Abraham Lincoln, que aboliu a escravidão, foi assassinado em virtude disso. Tá? Esse conservadorismo, e aí eu entro na área, né, porque comprovadamente Marx não era racista, né, ele brigava, toda a obra dele, né, mais de 70 mil páginas, né, que está na metade da produção, né, no projeto Mega Marx 2, pretende lançar até de 120 a 140 livros de suas obras. Né? Hoje está mais ou menos em 60 livros, eu tenho mais ou menos quase 40. Né? Ele defendia a emancipação humana, o fim das classes sociais, né? Pela desapropriação, né, do capitalista, né, do detentor dos meios de produção, né, independente da questão biológica. Né? E aí ele cita, né, passagens no livreto dele lá, que Marx critica La Salle, que Friedrich Engels critica outro negro dizendo que tinha que ser candidato a vereador perto do zoológico, né? Pura invenção, né, de um cara que escreveu um livrinho de 100 páginas para afirmar isso. Vamos lá. Agora, esse cara aqui, né, esse Junkman, ele é um bolsonarista, portanto um conservador de direita, de extrema direita. Hoje nos Estados Unidos existe 917 grupos
de defesa do racismo, né? Dentre eles eu vou citar alguns, né? A Ku Klux Klan todo mundo sabe, né? Conservadora de origem protestante. A anti-right, né? Ela é também conservadora de origem protestante e tem como um dos grandes incentivadores o Steve Bannon. Quem é Steve Bannon? Steve Bannon é o cara que orienta o grupo bolsonarista, né? E amigo de Olavo de Carvalho, né? Da família Bolsonaro. Steve Bannon é de extrema direita e racista, tá? Essa anti-right, ela é contra sul-americanos, mexicanos, contra negros, não é? E é um grupo extremamente perigoso, não é? Os neonazis, os neonazis também são extremamente perigosos, né? Eles pregam também a segregação racial, não é? A supremacia do homem branco e a criação de uma pátria branca, né? Tudo baseado, segundo eles, na Bíblia, que o homem branco é um ser superior, né? Os neonacionalistas, né, brancos. Os neonacionalistas brancos também defendem, né, a segregação racial, né, são contra homossexuais, né, contra tudo que é diferente do que eles acreditam, né? Segundo estudos, né, eu vou deixar o link também, depois da posse de Donald Trump, esses grupos cresceram 17%. Né? Eles eram totalmente contra o presidente Barack Obama pelo fato dele ser negro e não ser digno do cargo, né, da supremacia branca. Tá? Muitos apoiaram Donald Trump. A Ku Klux Klan, por exemplo, né, eu vou falar já já o que ela fez. Né? Os skinheads existem no Brasil também, né? São contra negros, homossexuais, contra chineses, eles acham que os chineses têm que ser deportados, contra árabes, né? E são extremamente violentos, têm uma característica, né, do cabelo raspado, né? Usa coturno, são lutadores de jiu-jitsu geralmente. Tem um filme que eu vou deixar também para indicar para vocês, que fala sobre a supremacia branca, que é uma outra história americana. Eu vou deixar esses dois filmes que vale a pena perceber como eles agem. Né? Nacionalidade cristã. Né? Eles usam textos bíblicos de que o branco é o abençoado e o negro é o amaldiçoado, portanto, ele é um ser inferior. Tá? Os neoconfederados. Os neoconfederados pregam os valores da formação da Confederação dos Estados do Sul, quando houve a vitória de Abraham Lincoln, que prometia a abolição da escravidão. Marx vai escrever sobre a Guerra Civil, inclusive criticando os confederados, né, e defendendo o Norte em favor da abolição da escravidão. Não é? Eles vão criticar os valores conservadores, os valores defendidos pelos conservadores, de que o negro é um ser inferior e por isso deveria ser escravizado. Né? Mulheres, no filme 12 anos de escravidão, mostra inclusive o estupro de mulheres negras, né? Meninas negras à força, né? pelo o homem branco, né? Que se achava superior, né? E por isso tinha direito. Tá? A Ku Klux Klan é responsável, né? pela perseguição, né? E disseminação do ódio contra Martin Luther King, né? Que brigou com a desobediência civil e o movimento pacifista pela aprovação da 13ª emenda. Né? Vale lembrar que a Constituição dos Estados Unidos, feita por conservadores, dizia que todo homem nasce livre. Só que, né, os negros e os brancos, os índios, não ficaram livres. Né? Os índios foram exterminados no Destino Manifesto para a Marcha do Oeste, que exterminou 6 milhões de índios, e os negros, né, foram segregados. A criação da lei Jim Crow, né, que segregava negros e brancos, né, chegou a criar bairros de branco, bairros de negro, escola de branco, escola de negro, banheiro de branco, banheiro de negro.
o ônibus, o branco sentava na frente, o negro atrás. Se entrasse um branco, os assentos estivessem tudo cheio, o negro tinha que levantar para o branco sentar, sob pena de prisão, né? Era extremamente uma segregação racial, e ao mesmo momento que os Estados Unidos estava querendo levar os valores democráticos para o Vietnã, né? Essa democracia que segregava brancos e negros. Tá? Os conservadores apoiavam, né, esses grupos e criticavam duramente, né, esses movimentos que pediam a igualdade entre brancos e negros. Né? Eles acreditavam que o branco era uma raça superior. Né? Um documentário que eu vou indicar é Bob Kennedy para presidente, né? Porque Martin Luther King morreu em abril de 68 e Bob Kennedy em junho. Né? Bob Kennedy defendia a redução das desigualdades sociais, né? Defendia também a igualdade entre brancos e negros. Ele era o candidato favoritíssimo a presidente dos Estados Unidos, era o irmão do John Kennedy, que foi assassinado em 63. E em 68, ele era favoritíssimo a ser presidente dos Estados Unidos, tinha acabado de ganhar as prévias da Califórnia. 2 dias depois, ele foi assassinado com 2 tiros na cabeça, né, por defender a redução das desigualdades sociais, coisa que os conservadores de direita nos Estados Unidos criticavam. Morreu também Fred Hampton. Fred Hampton morreu com mais de 100 tiros, né? Com 23 anos de idade. Ele era uma liderança promissora na luta pelo fim da discriminação negra. Né? Ele morreu com mais de 100 tiros, ele e a esposa grávida dentro de um hotel. Detalhe, né? A polícia alegou que foi um tiroteio. 100 tiros entraram e uma bala saiu, mas a bala saiu da mesma arma que entrou. Né? Então simularam um tiroteio para matar Fred Hampton. Angela Davis, que é considerada a maior ativista de direitos civis do mundo, que lutou ao lado de Malcolm X, né? Angela Davis é comunista, influenciada por Herbert Marcuse, que através de Eros e Civilização, seu livro, ele criou a primavera, que varreu a Europa, a primavera de revoltas dos jovens contra o conservadorismo dos mais velhos, e chegou aos Estados Unidos, que criou os movimentos contra a guerra do Vietnã. Né? Movimentos que criticavam os valores conservadores dos mais velhos, né? O papo de virgindade, a discriminação do cara que usa droga, a condenação do negro, né? A crítica ao cara alcoólatra. Eles defenderam uma série de pautas de questões sociais influenciadas por eras de civilização. Tá? Os conservadores, né, ao contrário, então, no Brasil a mesma coisa, os conservadores defendiam a escravidão, né, e foram responsáveis direto depois pelo apoio à derrubada de Dom Pedro II, que aboliu a escravidão em 1888 e caiu em 1889. Ele foi só derrubado. Abraham Lincoln foi assassinado. Né? A lei de Jim Crow, né, ela foi suspensa, mas hoje, por exemplo, não é, nos Estados Unidos, eu vou também colocar a 13ª emenda, é bom que vocês assistam, porque a cada 3 negros, um será preso durante a vida. Né? E os negros são 12% da população dos Estados Unidos e 70% da população carcerária. E a cada 17 brancos, um será preso durante a vida. Né? Para mostrar, né, a discriminação que há ainda hoje. Né? O país, a terra chamada Terra da Liberdade, tem a maior população carcerária do mundo. 5% da população do planeta e 25% dos presos do mundo, 2,5 milhões. Né? E aí eu volto num outro vídeo para explicar o porquê disso, né? E principalmente porque o negro é tão discriminado ao ponto de preencher grande parte da população carcerária, mesmo sendo minoria nos Estados Unidos. Ok? Até a próxima.